Olá, muito boa tarde. Mais uma vez aqui pela Rede Vivac de televisão, no nosso Descomplicando a Saúde. E hoje um tema que vai dividir as opiniões de vocês aí de casa, hein? E para me ajudar nesse desafio, a doutora Natasha Tully. Tudo bem, doutora? Tudo bem, como vai, Audrey? Como sempre. Imagina, estou muito feliz por estar aqui novamente. Que bom, que bom. Eu que estou feliz, gratidão por ter aceito mais uma vez. Vou pedir para que a doutora novamente se apresente, para quem ainda não viu os nossos outros programas, se apresente para a gente começar nesse tema que vai dividir as opiniões de casa. Sim, eu sou psicóloga clínica e doutoranda na área de pesquisa sobre a religião e espiritualidade na saúde mental e trabalho na abordagem junguiana. Eu trabalho com adulto, adolescente e idoso. Fantástico. E hoje nós vamos falar um pouquinho aí sobre... Vamos colocar assim, a gente estava discutindo o nome da pauta, gente, porque para mim nós vamos falar sobre os desafios da psicologia, dos psicólogos, né, da medicina, até da justiça, e vocês vão entender por quê. Quando se trata de transtornos de personalidades. Por quê que vocês vão falar, que eu estou te falando que vai dividir as opiniões? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande ao diagnosticar um transtorno de personalidade. É muito importante que vocês entendam que o profissional tem que ser um profissional. Às vezes mais de um, tem que ter uma equipe, né, de psicólogo, neuropsiquiatra, para a gente conseguir... É muito bom, inclusive, antes de você assinar um laudo, Exato. Você ter essa empatia, você ter essa humildade, né, doutora, de... Exato. Vamos falar assim, pedir auxílio aos outros universitários, porque você divide as opiniões, você agrega opiniões. E aí a gente estava aqui citando alguns casos. Como que a gente pode falar aí sobre os casos de psicopatia? Sobre os casos, né, que a gente teve aí, o maior caso até hoje, um dos maiores, né, que é o da Suzane, que é o do maníaco do parque. Nos seus estudos, como que você... E, gente, lembrando aqui que nós não estamos querendo passar por cima de nenhum profissional que fez, que aplicou testes, que, enfim, que assinou os laudos lá. Nós vamos tentar descomplicar para vocês, porque muitas vezes a gente se coloca numa situação ali de um relacionamento abusivo, e às vezes a gente não sabe, a gente fica esperando que a pessoa mude. E se ela tiver esse transtorno, ela não vai mudar. Exato. Acho que é importante olhar assim, para as principais características, que é a falta de empatia, uma alta manipulação. Então, não tem assim, esse sentimento de culpa, de se sentir mal em prejudicar, em destruir a vida do outro. Né? É só sobre a autossatisfação, a autorrealização do desejo e com aspectos muito amorais. Sim. Então, no caso da Suzane, ela viveu uma paixão proibida. E na escola tinham até alguns relatos que ela sempre dizia que ia matar os pais, né? Então, assim, ela acreditava, ela tinha uma fantasia que ela só ia ser feliz se ela eliminasse a vida dos pais, né? Então, assim, ela se envolveu com um rapaz, né, que foi o Daniel, e ela acreditava que ela só seria feliz se ela eliminasse a vida dos pais para ficar junto com ele e ficar com toda a herança. Né? Então, assim, ela não pensou em nenhum momento na família, no irmão, né? Eu digo que é uma fantasia, porque ela achou que eles iam conseguir enganar todo mundo, né? E não ia ter uma consequência, né? Então, e assim, é uma visão bem narcisista. Por exemplo, quando ela passou por uma entrevista para eles validarem se ela estaria pronta ou não para seguir em regime semiaberto, então... perguntaram, Suzane, você se arrependeu do que você fez? E ela disse, sim, eu me arrependi, foi muito ruim, porque isso acabou com a minha vida. Foi muito ruim, eu poderia agora estar fora, vivendo a vida feliz, estar junto com outras pessoas. Então, assim, em nenhum momento ela diz que ela prejudicou a vida do outro, que ela acabou com a vida da família dela, do irmão, que isso é um péssimo exemplo para a sociedade, né? Então, fica num discurso muito narcisista, né? E sempre assim, ela realizando ações para conseguir mudar de cadeia, mudar de penitenciária, se proteger. Tanto que ela envolveu um promotor, prometeu que ia dar alguma coisa em troca se ele a mudasse de penitenciária. Ele mudou e ela
denunciou ele para a corregedoria. Então são vários momentos assim que a manipulação, né, vai sendo colocada em prática. Temos também o João de Deus, sim, né, que está solto. Então, assim, o maníaco do parque, que não é maníaco, né, é um outro psicopata, mas que popularmente é chamado de maníaco, que também está solto. Então, eu acho que tem questões ligadas, que intrigam a gente em relação à psique e ao cérebro, sim, né, dessas pessoas que têm essa coragem de matar a própria família, de abusar de mais de 500 mulheres, no caso de João de Deus, de matar, mas também em relação, assim, a qual tratamento eles recebem. Eles merecem uma ressocialização? Agora a Suzane está grávida. Como que ela vai ser? Que qualidade e capacidade ela tem para ser uma mãe, se ela não conseguiu lidar com a própria mãe dela? Então, eu acho que esses crimes, todas essas doenças, eu chamo de doença, embora alguns não gostem, preferem falar de transtorno social, de transtorno de personalidade antissocial, mas como que essas pessoas não ficam muito tempo por conta das leis, estão aí soltas entre nós, né? E como a gente ressocializa? É possível ressocializar ou não? E os documentários muitas vezes mostram um lado humano, que eu acho também importante, mas como que a gente lida, como a gente identifica, como a gente lida, né? Isso. Por exemplo, a ex-mulher do médico com quem a Suzane está hoje está muito preocupada, ela não quer que as filhas dela convivam com a Suzane. Então, assim, começa a esbarrar em vários aspectos natural, sociais, jurídicos. Sim, né? Esses casos, eles vão esbarrando em muitas outras searas, né? Não só da saúde. E é interessante porque, como a doutora Nath falou, é doutoranda em psiquiatria. Isso, mas trazendo esse lado da religiosidade. O meu estudo é sobre a influência da religião e espiritualidade na saúde mental. Olha como isso. As crenças influenciam as nossas decisões. E eu, quem me conhece sabe que eu falo isso assim abertamente, que eu não consigo me ver como profissional da saúde. Suicidóloga, o meu doutorado foi sobre dependência química. Uhum. Então, eu não consigo me ver nessa situação sem uma religiosidade, e aqui sem cunho religioso nenhum. Uhum. É uma espiritualidade, uma religiosidade, eu não consigo me ver. Porque tem casos, gente, que a gente precisa falar assim, existe algo maior. Sim. E eu não consigo entender, eu não consigo conceber, eu não consigo explicar determinadas ações se a pessoa não interiorizar esse algo maior dentro dela. Sim. Eu acho que aí é que está o grande desafio da ciência, tanto da psicologia. Buscar o sentido da vida, principalmente para os sobreviventes, né? Exato. Quem perde um filho, uma mãe, um pai, como fazer para lidar com esse luto traumático. Né? E dar continuidade à vida, porque o processo do luto pode durar muito tempo, né? Cada um tem uma qualidade de enfrentamento, né? Que a gente chama de coping religioso espiritual, né? Dentro da parte da ciência. Então, assim, esse foi o meu trabalho de mestrado, né? Olha aí. Eu estudei pais e mães que perderam filhos por violência, tá. E como a religião e a espiritualidade pode ajudar ou interferir na qualidade de vida desses pais e mães. Você conseguiu provar ali através do estudo que tem a ver, né? Foi muito interessante. Fantástico. Assim, a maior parte deles se tornou espírita. Tá. E muitos deles acessavam as psicografias. Olha aí. Né? Porque tinham muitas mensagens desses filhos. Assim, os relatos foram lindos, principalmente das mães, né? De sonhos com os filhos, antes, durante e depois. E teve um relato que me chamou muita atenção, que me marcou muito, de uma mãe que sonhou com o filho. E ele falava para ela: mãe, tá tudo bem, tá tudo certo. E aí ela falava: ai, filho, porque o grupo que eu consegui era um grupo de mães ativistas, pais e mães ativistas que queriam lutar contra a impunidade. Então ela falou: ai, filho, eu tô cansada, eu não quero mais ficar batalhando por isso, é muito difícil. Ele falou: não, mãe, enquanto você tiver força nas pernas, você precisa lutar contra essa impunidade, ajudando pais e mães que também passaram por essa perda, né? E aí, depois ela conta que ela foi acompanhar um casal numa sessão de psicografia, e ela não deu o nome nada, só que quando ela estava lá, chamaram pelo nome do filho dela. E aí ela falou que começou a chorar, foi um relato muito emocionante, assim. E aí o filho
disse nessa carta psicografada as mesmas coisas que ele falou no sonho. Olha isso. Então, pela psicologia analítica a gente chama de inconsciente coletivo, mas alguns podem chamar de espiritualidade, essa conexão que a gente tem, né? Mas o quanto é importante, apesar das perdas, apesar de tudo isso, a gente buscar mesmo um sentido, qual o aprendizado, como isso pode me fazer crescer, amadurecer, ou também... o que também teve como resultado do estudo foi a questão do trabalho voluntário. Então, como eu posso trabalhar o meu altruísmo na prática, já que o meu filho correu um risco de vida, como que eu posso fazer para a comunidade? Sim. Tem o exemplo do Ota, que foi o pai do Ives, que virou até vereador. Sim. Ele e a mãe estão, né? O pai, infelizmente, faleceu já, o Ota, ele me ajudou bastante na pesquisa também. A mãe ainda está na política hoje, mas eles dedicaram a vida deles para a comunidade, com escolas, como formas de segurança para proteger outras crianças. Então foi uma tragédia individual que acabou se transformando num benefício coletivo. Exato. E eu até falei disso num outro programa aqui, desses dias, e eu acho que o mundo está pedindo isso. Perdão. Sim. Eu acho que o mundo está pedindo que a gente fale sobre isso, sobre essa necessidade desse coletivo, dessa conscientização. Por exemplo, num caso que a doutora citou anteriormente da Suzane, ela tem um irmão. Qual é a lição que esse irmão precisa pegar para ele sobre isso? Ele não cometeu nenhum crime, mas ele vai ser sempre referência. O resto da vida ele não vai ser mais o fulano de tal. Ele é o irmão da Suzane Richthofen. Como que ele traz isso para ele? Ele usa isso para como? Ele vai se revoltar? Ele vai ficar no vitimismo? Como ele vai usar isso? Exato. E aí, para mim, que entra a religiosidade, né? Eu não consigo ver. Cada um usa um recurso. Eu também gosto muito desse recurso de apoio, como você, me identifico super, porque eu também uso na prática, medito, faço oração, tenho as minhas crenças e, né, vou a templos do que eu acredito. No caso dele, só para falar, ele se tornou doutor em química. É um menino muito inteligente e talvez a questão da academia, do conhecimento tenha sido um recurso de apoio para ele nesse momento. Acho que cada um busca o seu, né? Mas a gente vê essa questão toda de Israel agora, o Hezbollah, o Hamas, né? Toda essa questão do solo sagrado e dessas diferenças e das crenças também. Então, a gente está vendo um mundo muito caótico, né? Cada vez a gente tem notícias assim que vão assustando um pouco, né? Mas como que a gente faz para filtrar tudo isso e tentar se manter centrado? Porque a gente não pode se desesperar, a gente não pode entrar nessa, né? Acho que tanto nos crimes, assistindo tudo isso, todas essas questões que vão desafiando a gente, como que faz para a gente se manter no mínimo de serenidade, de saúde mental, para que a gente saiba o que está acontecendo, não fique alienado, nem se anestesie, mas assim, consiga, olha, apesar de tudo isso, né, o mundo está precisando de uma transformação, a gente está precisando olhar mais de uma forma mais humana para as pessoas, não só pelo poder sombrio de dinheiro, petróleo, recurso, né? Essa desigualdade tão grande que a gente tem. E aí é onde eu falo que para mim, ou a neurociência, ou a quântica, enfim, né? Porque para mim elas andam ali paralelas. Elas vêm assim te falar dessa lei, da tal famosa lei da atração, que a gente fala que para muitos a lei da atração é ali mais para o financeiro. Mas, gente, isso é para tudo. A quântica está aí para explicar que essa lei da atração é para tudo. Então é assim, aonde eu coloco o meu foco, aonde eu vibro, a minha energia é aquilo que eu vou atrair para mim. Então é o que a doutora falou. Eu não posso ser alienada e viver, como diz minhas filhas, no país das maravilhas, porque a gente sabe que existem coisas acontecendo aí fora. Então não dá para viver na alienação. Mas eu não preciso vibrar nessa sintonia. E aí a gente volta para os transtornos aqui de personalidade, para os desafios, que a gente vem assim... Porque muitas pessoas vivem relacionamentos tóxicos, vivem relacionamentos tóxicos, não só, quando eu falo relacionamento, doutora, não só homem e mulher, mas relacionamentos, por exemplo... Familiar, entre amigos no trabalho. Isso, principalmente no grupo corporativo. Porque o que eu percebo hoje são jovens extremamente despreparados,
Sim. Né? No grupo, no mundo corporativo. E aí a gente vai assim, e muitas das vezes esse despreparo ele já atraiu aquilo para ele, aquela situação para ele, por ele estar despreparado. E aí ali ele tem uma pessoa, um indivíduo que é um psicopata, que é um sociopata, que é enfim. E como lidar? Como identificar? E aí, porque assim, muitas das pessoas também não sabem identificar essa manipulação, esse antissocial. Eu acho que com essa questão do do abuso, de não querer uma relação tóxica, a gente está despertando uma consciência para o que é bom e o que é ruim. A gente está buscando, estamos querendo relações de mais qualidade. Isso. Que antes era uma coisa assim, gostei de você, vamos ficar junto. A gente gosta de escalar montanha, vamos ficar juntos. Agora, as relações estão mudando, as mulheres estão mudando, os homens, a qualidade das relações também. Né? Então, assim... Até das famílias, né? Até das famílias. Não é só porque é meu sangue que Exato, a gente não precisa tolerar tudo. Exatamente. Né? Então, acho que assim, um termômetro é aquilo que te traz desconforto. Uma pessoa que tenta te diminuir de uma forma explícita ou sutil. Exato. Né? Uma pessoa que te limita, que te barra, que... ela vai de uma forma te cercando. Então, acho que esses são alguns termômetros. Assédio, de querer explorar de alguma forma, trabalhar muito. Tem essas questões também, né? Muitas empresas assim, você tá contratado, mas você tem que dar o sangue assim, até a última gota para estar ali. Então, assim, não é porque você está numa condição de hierarquia, que tem o chefe, você é o subalterno, que você precisa aceitar tudo. A mesma coisa nas famílias, na relação amorosa. Então, acho que a gente tem que entender qual é o nosso lugar e qual é o lugar saudável. Sim. Um lugar, assim, onde o outro te respeita, uma relação de igualdade. Na psicologia analítica, a gente fala, quando é a relação amorosa, a relação de alteridade. Que é um respeitando o outro, um torcendo pelo crescimento do outro. Né? Que são coisas que estão se transformando na nossa sociedade. Né, uma relação de mais igualdade saudável, a passo de tartaruga. Mas, graças a Deus, outra questão que eu acho bem importante falar também é sobre empatia. A gente está falando aqui do psicopata, a questão da empatia, né? Mas assim, existe também a empatia tóxica, né? Quando eu aceito demais o que o outro tá me propondo ou o que ele tá me oferecendo. Ele me trata mal. Mas é o jeito dele. Ele é assim. Ou alguém da família ou algum amigo. Eu sempre vou atrás, a pessoa não responde. Eu sempre tô promovendo coisas, o outro não colabora com nada. Eu acho que assim, eu falo que tem que ser uma relação nutritiva, mas uma relação nutritiva das duas partes. Sim. Os dois têm que nutrir, seja qual for a relação aí, né, mencionada. Mas quando só você nutre e o outro tá parado, tem alguma coisa errada. Tem então, desequilíbrio. Né? Então a gente tem que ser empático, mas um empático com limite. Um empático assim, bom, eu dou, também quero receber. Vamos equilibrar aí os investimentos, né, Audrey? E quando você se percebe numa situação dessa, o que eu sugiro, tá, doutora? É assim, não tente mudar o outro, porque isso não é sua função, mudar o outro. É você se autoavalie, se autoanalise e fala assim, por que eu me coloquei numa situação dessa? Porque eu estou aceitando isso, exatamente. Eu aceito? O que é que está faltando em mim que eu preciso fazer para me sentir aceita? Porque com certeza tem alguma dor sua aí que você precisa fazer, tem algo seu aí gritando aí dentro, que você acha que se você não fizer algo, que se você não fizer muito, você não vai ser aceito. Sim, uma carência, um sentimento de abandono, um medo de rejeição. Porque a gente vê muito isso, né? Mas se ele não mudar, eu vou sair. Mas se ele não mudar, se ela não fizer algo para mudar, o relacionamento não vai. A relação não vai melhorar. Esquece, troco disso, né? O que eu acho mais desafiante numa relação abusiva é porque ela não vem assim, ela não é só ruim. Ela vem com um disfarce de afeto. Né? Então, pegando os casos extremos, quando um homem bate na mulher, ou bebe e fica violento e agressivo, né? É um caso mais fácil de ilustrar, tá? Nada contra os homens. Porque tem mulher E aí, no dia seguinte, ele dá flor e fala, eu te amo, vou mudar. E tem mulher também que é muito abusiva, né, gente? Já tem os dois aí. Mas assim, então,
o que eu identifico é que as pessoas têm levam um tempo para entender que é abusivo, porque vem essa totalidade de coisas boas e ruins, então confunde o cérebro. Você fala, não, mas ele me ama, ele deu a flor, mas ontem ele me bateu. Não, mas peraí, antes de ontem ele comprou uma pizza, sabe, assim, ele me deu um perfume, ele foi querido. Então, assim, a relação abusiva, tanto na amorosa, na familiar, quanto de amizade e de trabalho, eu acho que o difícil é isso, porque ela vem com esse disfarce de afeto, essa tentativa, que é falso, não é verdadeiro. Exato. É o amor, quer dizer, né, é assim, enfim... Não, é um pseudo-amor, é um pseudo-afeto, não é o amor verdadeiro. Eu queria lembrar dessa palavra, pseudo. Mas é o pseudo-amor. Então, assim, você acha, você se ilude. Às vezes a carência é tão grande. É isso que eu ia falar. Né? É isso você que eu tá ia tão falar. carente que você precisa que você aceita qualquer coisa. Qualquer então, migalha, você fala... eu falo isso pros meus pacientes. Exato. Para de aceitar migalha. Aí você olha só pra aquela parte assim, não, mas ele deu uma flor, ele bateu 7 dias, mas deu a flor um dia. Ah, não, mas ele deu flor. Quando a gente ouve assim, olha, ele é um péssimo marido, mas ele é um ótimo pai. Exato. Tá, então deixa ele ser pai, criatura. Ou a namorada, né? Ela é ótima mãe, namorada. Ela nunca deixa os finais de semana pra mim. Ela sai com as amigas todos os finais de semana e só vejo ela de segunda, que ela não tem nada pra fazer. E aí, né? E aí, assim, você fala assim, não tenta mudar o próximo. Tenta se perceber o porquê. Qual é a sua carência pra você se colocar nesse papel? De aceitar essas migalhas. Porque o relacionamento tóxico, ele não é sobre o outro, é sobre você. Porque se a gente for ficar sim, é sobre os dois, né? É sobre os dois, mas tem alguém que aceita. Sempre tem um que percebe primeiro. O outro não sabe que ele tá abusando. Ele tá fazendo isso, gente, porque a dor dele ele precisa se É o medo de perder. Então ele quer controlar, às vezes de uma forma abusiva, para diminuir o outro, para o outro ficar ali, né? Ele precisa se autoimpor. Para ele ser alguma coisa, ele precisa se autoimpor. Então, é a maneira dele. Então, ele é a dor dele. Agora, por que você vai ficar apanhando? Por que você vai ficar... não põe essa roupa, não põe aquela. Ou vai isso. Por que você se... E o inverso também, tá, gente? Por que você vai ficar um homem também com uma mulher que não te respeita, que não te que entende, que não aceita? Bem, claro. Também tem o inverso. A gente tá falando de uma, porque geralmente a gente fala que é a parte frágil e que realmente o percentual de mulheres, né? Sim. Por conta até da força... Da fragilidade, da força bruta, tá? Não a fragilidade, a força emocional, enfim, a força bruta mesmo. A gente vê mais casos de mulheres sendo... Sim, porque tem mais casos de feminicídio, né? Então, aí a gente remete essa lembrança, né? Mas é isso, é entender o porquê que eu me coloco nesse lugar, eu acho que começa daí. Quando vai piorando, pode ser um caso de sociopatia, como a gente está falando, né? O sociopata... ele é menos grave que o psicopata, né? Porque ele é mais impulsivo e, por isso, ele tem culpa também. Mas ele tem sentimento. Ele tem sentimento. Ele consegue viver e tende a estar mais presente na política, nas empresas, porque eles são muito inteligentes, manipuladores. E não estão preocupados em deixar de prejudicar a vida do outro para subir no poder. Né? E muitas vezes são enaltecidos. Porque eles são altamente poderosos. Exatamente. É o poder sombrio ali. E como a nossa sociedade enaltece o dinheiro e o poder, fala, nossa, esse cara é muito inteligente, ele passou a perna em todo mundo. Mas como assim, né? Ele não tá nem aí. Peraí, gente, que tipo de avaliação é essa? Vai distorcendo um pouco, é a moral, né? A diferença é que essa impulsividade que é a diferença, que o psicopata, ele não é impulsivo, ele é ardiloso. Ele pensa, ele vai planejando todo o assassinato, por exemplo, planejando todo o golpe que ele quer dar. Eu costumo falar que todo psicopata, sim, ele pode ser um sociopata, mas nem todo sociopata pode ser um psicopata. Sim. Porque tem um outro degrau, né? Sim. E tem o perverso ainda por cima, né? Que é aquele que... narcisismo. Que assim, o prazer dele, a parte, tanto que se você faz uma tomografia cerebral no perverso, ele não tem uma parte, a parte da córtex pré-frontal. Ele não tem a parte da emoção. Não tem. Não tem, é isento. Então, como que uma pessoa que não tem, gente, a parte emocional, ela não vai sentir. Então, ela não sente, ela não faz. Aí você vai falar assim, é maldade. Pra nós, mas pra ele não é maldade, porque ele não sente.
Ele não tem o que é bom, o que é ruim. Ele não sente, ele Pois só faz é. aquilo pra ele. Olha o desafio de você assinar Mas isso um me laudo preocupa um desse. pouco, sabe? Porque a gente caminha para um lugar, eu acho que as pessoas emocionadas, elas têm sido mal vistas hoje em dia, né? Tá todo mundo um pouco blasé, assim. Se você se emociona demais, você tá um pouco over, né? Então, aonde que vai ter o lugar, assim, pra gente ter esse meio termo? Uma pessoa que tem saúde emocional, que não se emociona demais, mas também não é isenta, né? Eu acho que é onde entra aí o autoconhecimento, né? Que tanto se fala, né? Eu acho que a gente precisa, assim, se autoconhecer. Porque quando você se autoconhece, você sabe, peraí, eu não preciso passar por isso. E aí a gente não aceita uma flor no dia seguinte de um tapa. Exato. No dia seguinte, a gente não precisa nem chegar no tapa. No dia seguinte... Você já pegou a mala e foi embora. Não e assim, eu não preciso deixar chegar na agressão física. Porque para chegar na agressão física, a pessoa já passou pela psicológica, pela emocional. Aí Sim. ela vem com a agressão física. Então, assim, eu não preciso me colocar nessa situação. E aí é que vem o desafio da evolução do ser humano. Sim. E para mim é onde entra muito também a minha bengala ali, a minha, né, muleta que eu falo, que é a espiritualidade. Que é o que a doutora está fazendo o doutorado, né? Sim, sim. Vamos falar um pouquinho disso no próximo bloco. Pode ser? Tá bom, claro. Não sai daí, fica aí um minutinho, vai lá ao banheiro, toma sua água e já volta pra gente continuar com esse assunto pra lá de interessante. Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né, É Eduardo? isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo, TV Vivax. Beleza? Meu nome é Gabriel Polo, eu sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3.000 produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo! Voltamos com o nosso Descomplicando a Saúde. E hoje nós temos um desafio, até para mim, um desafio aqui de descomplicar para vocês os transtornos psíquicos, os transtornos mentais, os transtornos de personalidade. E para me ajudar nesse desafio, nada mais, nada menos que a minha queridíssima amiga, a doutora Natasha Torle. Gratidão mais uma vez Eu por que ter agradeço o aceito e por convite. estar aqui. Doutora, vamos continuar no nosso tema aí de saúde mental que a gente está tentando descomplicar para vocês. E até linkando aqui com os relacionamentos abusivos, que a gente pode chegar aí na depressão, no estado depressivo. E a gente sabe que se isso não tratado, se isso não é olhado a tempo, a gente pode até levar à ideação e ao suicídio. Fala um pouco pra gente da sua experiência nessa área. O que a doutora já identificou ali sobre saúde mental, o link que a doutora faz, saúde mental com suicídio? Eu acho que está totalmente associado, né? No luto complicado também, quando é uma perda muito traumática também, se não é cuidado, pode virar uma depressão. Né? E se a depressão não é cuidada,
né? Você pode começar a perder o sentido da vida, ver a vida, eu falo que é um prisma, né? Você começa a ter uma lente de olhar a vida em branco e preto. Tudo perde o sentido, não tem mais graça ao trabalho, nada mais tem graça. E o Brasil né, tem um alto índice de depressão. Você na América Latina está em primeiro lugar em ansiedade, segundo em depressão. Eu acho que ainda a gente tá abrindo um caminho, mas ainda precisa de um olhar ainda mais incisivo sobre a saúde mental. A gente tem muitas iniciativas, ainda bem que tem, depois da pandemia, eu sinto que cresceu bastante, mas tanto na psiquiatria, na neuro, mas ainda falta mais, né? Eu sinto que ainda tem muita resistência das pessoas, ainda, com terapia, porque a terapia, além do autoconhecimento, além, né, também de, eu tô mal, mas às vezes não precisa chegar naquele lugar de você tá tão ruim, né, pra se cuidar, né? Tem uma resistência muito grande, uma negação muito grande ainda da sociedade. Eu acho que o ser humano precisava, como se fosse maioridade. Completou maioridade, começa a fazer terapia. Sim, às vezes até antes, né? Mas vamos, né, Mas sabe o que é interessante? Muitos adolescentes pedem para os pais. Eu acho tão bonitinho. Eu já tive muitos casos de adolescentes de 12, 13 anos que pediram para os pais para fazer terapia. E os pais até estranharam. Às vezes chegam para mim assim, olha, ela pediu para fazer terapia, eu não sei, tá? Conversa com ela, não sei se vai dar certo. Olha aí. E eles vão e ficam e querem entender. É muito interessante, ainda bem que essa nova leva, esses jovens têm uma cabeça mais disposta, mais aberta, que tem mais interesse no autoconhecimento, né? Mas assim, realmente os casos de depressão são muito preocupantes, mas se tratados com acompanhamento de psicólogo junto com psiquiatra ou neuro também, né? É necessário esses dois profissionais para que comece a tomar um medicamento e, né, tenha toda semana um acompanhamento com um psicólogo para que a gente reverta esse quadro, né? É importante a doutora falar disso, porque eu já falei aqui em alguns programas, eu faço parte, eu sou membro, né, como eles falam lá no exterior, eu sou membro do Instituto Internacional de Doença Mental, OHI, que a gente fala. E a gente fez um estudo recente no mundo, tá? Nós pegamos aí cerca de 1.000, e eu não sei porque que é quebrado, mas enfim, 1.127 pessoas de diversas classes, idades, enfim. E nós detectamos aí e situações geográficas também, tá? Países, enfim, localidades. Até 2024 vai triplicar o número de jovens se suicidando. Como que a gente tem esse estudo? Porque a gente já está vendo isso no mundo, tá, gente? Esse estudo com depressão. E aí, a necessidade, que é o que a doutora falou, de se colocar mais a fundo, mais foco na saúde mental. Na saúde... Quando a gente fala, aí é onde entra, talvez, a dificuldade. Porque quando você fala assim, saúde mental, o jovem não quer falar, porque remete o quê? A loucura. Então, talvez, até para os profissionais da saúde, começar a pensar aí, sei lá, num rótulo, saúde emocional. Porque nada mais é do que uma saúde emocional. Né? Porque quando a gente fala isso, eu percebo isso, um rótulo muito negativo quando fala saúde mental. E aí nenhum jovem quer ser diagnosticado com um problema mental, porque ele remete à loucura, psiquiatria nesse sentido, né, freudiano lá, onde você tinha que ser colocado no choque, no gelo, sabe? Não é assim. Tem gente que tem resistência a tomar medicamento também. Exato. Tem muitas questões, né, que os jovens, eles estão... a adolescência é um período difícil, né, é o luto da infância, o luto da fantasia, né, de que a vida é só colorida, só cor-de-rosa. Ele se vê assim, tendo que enfrentar o mundo, entendendo que com 18, 19 anos ele vai ter que escolher uma carreira, vai ser responsável, vai ser independente. Então, às vezes, eles não estão muito preparados para isso. Tem a questão da sexualidade, que muitos começam a se questionar. Né? Então, é um período, a adolescência é um período, né? Você tá falando de jovem em geral, mas vou fazer esse recorte da adolescência. É um período que as crianças precisam de muito apoio, né? E eu oriento sempre isso para os pais, porque parece que eles rejeitam, que eles não querem, só que na verdade é o contrário. Você também deve, né, ter essa experiência na clínica, né, Audrey? Então, assim,
essa é a fase dos 12 aos 18 que o jovem mais precisa de apoio, de suporte. Mesmo que ele fale, eu não quero, eu quero ficar sozinho. Às vezes ele tem vergonha, me deixa Às vezes na tem esquina, vergonha, né? mas assim, tem que trazer, falar, não, vem aqui, a gente vai jantar junto, a gente vai ficar junto. Que dúvida que você tem? Nem que fique em silêncio, mas tá ali. Os pais precisam estar muito presentes. Então, eu acho que muitas vezes acontece, o que eu observo, é de primeiro. Você acredita que assim, o jovem tem 12, 14 anos. Já é um adulto. Já se vira, tem que fazer tudo sozinho. Ele tá ali no quarto dele, então ele tá bem. Não, gente, a gente não pode entrar no discurso. Se nós somos os adultos e temos maturidade, a gente tem que tentar entender. Assim, não, mas talvez não seja bem isso. Ele tá dizendo isso, mas peraí, será que ele não quer ficar junto com a família? Não quer ser convidado? Não quer que a gente insista um pouco? Embora ele fique com uma cara de azedinho. Então a gente tem que trazer, perguntar o que está acontecendo. Porque a gente sabe muitas vezes que as pessoas que têm ideação suicida, elas dão sinais. Todas. Você Todas, pode também falar mais todas. até sobre isso. Então, E nenhuma quer tirar a vida. quer tirar a dor, Quer a tirar a ferida, dor, né? não a Assim, é uma vida. dor tão grande que ela quer cortar a dor. E Mas assim, né, a gente precisa amparar esses jovens em todos os sentidos. E às vezes também tem a questão da sexualidade que é difícil, porque os pais não aceitam se tem uma bissexualidade ou uma sexualidade diferente do que a sociedade, a cultura Supostamente espera, né? Mas às vezes a gente tem que mostrar assim, a gente tá junto com vocês, independente de qualquer coisa. Nós estamos ali, sim. né? O que o terapeuta faz, estamos Tamo junto aqui, dá a mão dá aqui. a mão, Você tá passando por esse período de exatamente. depressão, de ansiedade, de Vamos pensamento, passar mas junto. né, nós como médicos, terapeutas, a gente fala, não, nós estamos aqui de mão dada com você, nós estamos aqui na parceria, vai dar Isso, certo. Nós vamos sair. Né? Isso que a gente Isso deixar. que a gente tenta fazer, né? Estamos aqui quando eles, mesmo, né? É mesmo. Então eu acho E é isso que eles precisam, né? É isso que precisam, né? Então eu acho que tem essa questão da sociedade, como você disse, precisa desse amparo, desse amor. A gente está precisando do afeto. No momento no de geral, tanta inclusão, né? que se fala tanto nessa palavra inclusão, né? Só que essa inclusão, gente, não como que eu vou falar? Eu vou falar uma palavra feia, mas vocês vão entender. Não é no sentido hipócrita de inclusão. Eu não vou falar negro, eu não vou falar preto, eu não vou falar gordo, eu não vou... Não, deficiente. Não, gente, vamos parar com essa hipocrisia. É inclusão de verdade. É aqui, olhar né? o outro. É o sentir. Sim. Sabe? Eu sinto que ele é meu irmão de vida. Eu sinto que ele é meu irmão de caminhada. Eu sinto que ele é igual a mim. Eu sinto que nós somos iguais, independentes, sabe? Se uma é ruiva, outra é morena, gente, nós somos iguais. Perante a algo maior, nós somos iguais. Não tem maior ou menor, existe uma hierarquia natural do mundo, onde tem os mais velhos, os mais novos, os mais, sei lá, sábios nesse sentido. Mas, gente, eu posso não saber o que a doutora Natasha sabe, a doutora Natasha pode não entender algumas coisas da minha, e tudo bem, não dá pra saber tudo. Sim. Aí a gente fica tentando tomar o lugar, brigar o lugar com Deus ou com o universo, né? Sim, mas o que eu vejo é que assim, as pessoas ficam meio anestesiadas até acontecer com elas. Exato. Aí quando acontece com elas, algum familiar, e aí tem uma espécie de despertar. Né? Infelizmente tem que ser dessa forma, porque o ser humano ainda tá engatinhando, né, na questão psíquica de uma consciência social, de uma consciência do coletivo, de uma consciência dessa irmandade, né? Todos os princípios religiosos falam disso. Respeito, amor, moral, respeito ao outro, respeito ao próximo, vamos cuidar do coletivo. Né? Como que é, falando um pouco, né? Como que é falar de religiosidade, espiritualidade para um jovem, doutora? Então, isso está complicado. A gente tem muitos jovens que estão se desafiliando das religiões, mas buscando algo mais individual e espiritual, vamos dizer assim. Tá? Não querem seguir os princípios e regras e normas, querem buscar o próprio caminho. O próprio caminho, por um né? lado. Se ele Então, for sim. por um lado, se ele enveredar por um lado. Sim, bom. sim, exato. Mas eu acho que assim, se você me perguntasse o que você indica para as famílias, eu indicaria
transmitam algum princípio religioso, que é o que a família acredita, para depois o jovem buscar o caminho dele. Amém. Mas eu não concordo com essa história de assim, eu vou deixar, eu não vou batizar, eu não vou levar em nenhum centro, em nada, e quando ele crescer ele resolve. Não, gente, você precisa dar um caminho que você, da sua crença, da sua fé, depois quando ele crescer ele vai atrás da fé dele. E a gente no Brasil, a gente tem tantas religiões incríveis, a gente tem banda. Aliás, nós temos a gente tudo, tem né? o candomblé, a gente tem o tem espiritismo. E tem várias, vários sincretismos. Sim. Então, assim, a gente tem toda essa mistura que o Brasil gosta muito. Às vezes é católico, mas vai no espiritismo. Acho que assim, quando você tem uma crença, algo que te faz bem, é o que importa. Como você disse também, eu concordo também com você, Audrey. Mas o que importa é você ter uma fé, você acreditar em algo ou buscar algo. Isso, e a gente entende na psicologia, a gente aprende, né? Que a gente sabe que a criança é o aprendizado vicariante. Então, assim, gente, a criança não nasceu sabendo. Então não tem assim, quando ela crescer é que ela vai descobrir que existe algo maior, aí é que ela vai descobrir que existe uma espiritualidade. Não, vamos ensinar para ela que desde já que tem algo maior. O nome depois, se ela vai servir a Oxalá, a Deus, a Buda, né? Aí não tem problema, e os os estudos científicos comprovam que as crianças que estudam em escolas religiosas, seja qual for ela, tem muito mais predisposição a ser mais brando, mais calma, não ir pra droga, não ir pra bebida, não ir pra um caminho de violência. Lembrando que não tem nada a ver. Então o coping começa desde pequeno. Sim, isso. Pode ser dentro de casa, mas assim, também, a escola religiosa também ajuda. Sim, muito, né? muito. E lembrando que não tem nada a ver com assim, se é colégio particular ou da prefeitura. Lembrando que não tem nada a ver com financeiro, né? Não. Mas assim, não tem nada a ver. Porque eu posso falar isso porque a minha irmã, Adriana, um beijo, Adriana. Ela é pedagoga e professora de creche, eu não sei como é que fala, aqueles piquiticos lá eu vejo, acho né? Que é creche mesmo. E da prefeitura lá de Itatiba. E assim, na grade ali da curricular ali, não consta que ela tem que dar aula religiosa, por exemplo, para a turminha dela. Mas ela, como pessoa, como ser humano, ela fala, Audrey, ela fala, Audrey, eu chego, então eles fazem oração. E eles falam cada dia um que faz. E essa oração, gente, é uma conversa com Deus. É agradecimento. Não é uma oração, sabe, assim, determinada, puxando para determinada religiosidade, não, religião, cunho religioso. Olha que lindo isso. Então, essas crianças aprendem a agradecer pela alimentação. Então elas falam, Audrey, eu acho... São os valores, né? Ensina os valores. Ela fala, Audrey, é impressionante como eles chegam no início do ano e ali no meio do ano, sabe? Ela só fala que é ruim porque no ano seguinte ela não pega a mesma sala. Então não tem essa continuidade, né? Mas eu falo, planta a sua semente. Quem sabe outra professora e de repente uma turminha daqui a pouco pega uma Adriana na primeira, uma outra Adriana na segunda, na terceira, não é? Sim, mas claro. Essa sementinha, essa conscientização, que é o seu doutorado, né? Para trazer essa conexão. Eu não consigo me ver sem um lado espiritual. Segundo Jung, e faz parte da nossa psique, a religião e a espiritualidade. Tanto que essa é a única abordagem, que é a junguiana que eu trabalho, que permite que você fale dentro do setting sobre isso. A fenomenológica também, se não me engano. Então, assim, por quê? Porque faz parte da nossa alma, né? Então, assim, não é que eu sempre vou trabalhar isso de forma neutra. Nunca vou falar sobre crença, mas assim, como você está se sentindo? Você, tô passando por uma fase difícil. Você já buscou esse recurso de apoio que está disponível? É livre, é de graça. Qualquer um pode acessar a qualquer momento, como você mesma disse. Então, assim, é um recurso de apoio e que os brasileiros costumam usar muito. 89% dos brasileiros acreditam em Deus. Né? É uma pena que a gente só recorre nas dificuldades. Deveríamos aprender a recorrer, ser mais, né? Costuma recorrer mais na enfermidade, na dificuldade, na tragédia. Assim, o brasileiro é um povo que tem, assim, uma ligação forte com a crença. Com a crença, mas, ao mesmo tempo, também acredita muito nas questões sobrenaturais. Casa mal assombrada, bruxaria, tava falando sobre isso. Olho gordo. Olha a minha aí. pesquisa levantou isso. Então, que tem as crenças religiosas e espirituais, como possessão demoníaca, cura espiritual, né? Mas, por exemplo, quem acredita em casa mal assombrada e não acredita em Deus tem mais predisposição a ter depressão.
É o que é um. E é explicado, Estou né? aqui contando já Olha em primeira mão para você um dos resultados da minha pesquisa. Olha aí, né, tá vendo? sobre as crenças do Brasil, porque a gente tem o folclore muito forte, Sim, né, aqui sim. no nosso país. Então, não tinha como estudar as crenças religiosas sem a gente também esbarrar um pouco nas questões folclóricas, né? Porque fica assim, mas acreditar em possessão demoníaca faz parte da religião ou é do folclore? Todas as religiões acreditam em demônio ou não? Então, assim, a gente começou a investigar qual é a atribuição de significado que as pessoas dão para Deus. É a força maior? É o símbolo do amor? Né? Não, Deus é aquele que castiga. Não, quem castiga é o demônio. Então isso muda muito a crença, né? Porque se você acredita num Deus que pune, que castiga, que te persegue, isso pode ter desfecho negativo, né? Então muitas pessoas também deixam de se conectar à religião e à espiritualidade porque vem a imagem de Deus como algo ruim. Então, assim, né, é todo um trabalho, né, a gente entender qual que é o princípio, o que o princípio oferece, como que o homem interpretou os princípios, né, porque também tem muita mão do homem ali no meio. Muito. Então, Se a gente assim, pegar a própria Bíblia, gente, a maioria dos textos, dos evangelhos da Bíblia foram escritos por homens. É um homem contando e traduzindo. E ao longo do tempo a gente sabe que na história foi um pouco manipulado ali. Então, mas assim, Cada um gente, puxou pra sua crença. mas você tem que acreditar, tem que ter uma fé interior aí, né? Por isso que é importante você ir buscar essa força, acreditar que existe algo maior. É buscar. Mas você sabe que teve um cientista, o Andrew Newberg, que ele pesquisou o cérebro de pessoas que acreditam em Deus e pessoas que não acreditam. E não existe uma explicação. Fascinante, né? Assim, e assim, as pessoas que não acreditam, tem muitas que querem acreditar e não conseguem. E não é possível também a ciência explicar por que algumas pessoas têm certeza que Deus existe, enquanto outras não conseguem acreditar e têm certeza que não existe. Mais uma coisa pra gente pesquisar também, né, Audrey? E aí a gente vem Mais falando, um estudo. aí é onde pra mim, isso pra mim, e acredito que pra doutora também, né? Mais uma explicação de que existe esse Deus e essa ancestralidade. E você vem, da onde vem essa descrença? Então, mas será que se você viveu num meio descrente, como que... Então, eu acho que assim, são várias questões. Esse meio, a criação, a família... Da onde vem essa descrença? Também interno, né? Acho que tem muitas influências exemplo, aí. Né? Eu acho que é exatamente isso. É esse exemplo. O que fez? Qual é o trauma? Onde que esse cérebro foi interrompido ali? Exato. Qual foi o momento que esse cérebro foi Exato. interrompido? Essa sensação de que... Porque pode ser o quê? Houve uma morte trágica? Uma perda. Assim. E aí o que acontece? Não, que Deus é esse que faz eu perder minha filha, que faz eu perder meu pai, que faz eu perder meu avô, que faz eu perder... Se ele existe, ele não vai fazer Se ele isso. existe, ele não julga. Aquele filme que eu falo toda hora, A Cabana, pra mim é fantástico aquele filme. É, assim, totalmente espiritual. Não vou falar espírita, mas totalmente espiritual. Porque ele se coloca ali naquela posição de Deus, de julgamento. Se Deus existe, por que ele fez isso? E aí ele vem se colocando. Como as pessoas também falam, se existe um Deus, por que existe a fome, existe tudo isso de ruim? Mas aí eu faço outra pergunta, mas peraí. E o homem? A gente não tem o livre-arbítrio? Não é o homem que está fazendo isso? Porque a gente tem recurso, a gente não está distribuindo. Então a gente está permitindo isso. Então o responsável único é Deus. E a responsabilidade do homem, aonde está? Por que Deus tem que resolver tudo? E a gente? A gente tem condição, a gente tem consciência? Né? Então muitas as pessoas vêm com essa questão para mim. Mas Deus não existe. Se ele existisse, não permitiria tudo isso. Eu falo, não, mas peraí. É fácil, né? A gente simplificar por dessa que maneira, né? O dinheiro chega lá na seca do Nordeste, mas vai para os políticos e não chega para as famílias lá que estão precisando. Aí é Deus? Aí Deus é o culpado pela seca e pelas famílias estarem com fome? Não é. Então eu acho que também é uma outra discussão. Estamos aqui fazendo provocações, né, Audrey? Vai longe. Por isso que eu falo, tem que existir algo aí para que o ser humano se desenvolva, se evolua, né? Porque é muito cômodo a gente ficar assim aqui, olha... só sentado, né? Deus mande para mim, né? Quero uma vida melhor, mande. Gente, se você a gente não quer levar a ferro e a fogo, a Bíblia, mas se você for lá olhar, gente, os hebreus, né? Na época de Mateus, gente, primeiro eles queriam sair. Deus foi lá, enfim, o nome que queira dar foi lá, né? O Deus foi lá e tirou o povo lá...
do Egito. E depois eles queriam voltar. Por quê? Na primeira dificuldade, gente. Ai, só tô comendo... Deus mandou maná, Deus tirou água de pedra, Deus mandou tudo. E mesmo assim eles queriam voltar. Então, olha a dificuldade. A gente percebe que o ser humano, ele quer tudo muito fácil. Ele quer colocar culpa no outro. E isso é explicado, né? Mas assim, vamos parar. A nossa evolução está aí. É falar assim, qual é a minha parte? A gente tá tendo esses chacoalhões, tem terremoto, né? Eu falo que é tudo simbólico, né? Acho. É assim, gente, pandemia, é assim, vamos despertar, vamos tentar melhorar, calor, se preocupar com o outro e frio. com o coletivo. Exato. Né? Eu acho que todas essas situações caóticas são convites pra gente despertar a consciência para uma igualdade maior. A própria questão que nós tivemos aí recentemente, já faz um tempo, mas recentemente, Lula ou Bolsonaro. Gente, aí você fala assim, em quem eu votei, tá? Aí você fala assim, bom, e eu não tô aqui tomando partido de ninguém, mas assim, aí outros falam assim, eu votei no fulano, mas quem ganhou foi fulano. Tá, aí você já parou pra analisar assim, o porquê que a vida está te colocando a conviver, está te convidando a viver num país sob o comando de alguém que você não concorda? Por que você se coloca nessa situação? Algo ainda você não aprendeu. Né? Complicado, Algo esse a gente assunto é não delicado. aprendeu. É a resiliência, é a entender que eu tenho uma parte em tudo que acontece na nossa vida, é a nossa culpa. É culpa nossa, de responsabilidade, bom e de ruim. né? É nossa Sim. responsabilidade, não é nem culpa, que culpa não existe, né? Uhum. É Existe, mas né, vamos nesse sentido, tentar. né? É responsabilidade, Sim, é da sim. nossa responsabilidade, né, doutora? Tanto que é de bom quanto de ruim, mas a gente, assim, quando é bom, ok, eu consegui. Quando é ruim, mas é o governo, mas é o marido, mas é a Sim, sogra, mas é sim. a gente tende a colocar no outro, essa consciência mais elevada, né? Sobre o outro, sobre a nossa parte. Aí eu acho que entra a isso, religiosidade. né? Quando a gente reconhece que tem algo, a gente para de colocar culpa e a gente reconhece, assim, o nosso porquê, o nosso pra quê. O que eu estou fazendo aqui? Qual é o meu propósito? Por que eu estou nesse mundo caótico, nesse mundo desonesto, nesse mundo... Segundo os espíritas, todos nós escolhemos estar aqui. A gente quis encarnar nessa época. Somos espíritos vivendo uma experiência na Terra, né? Humana, segundo os espíritos, sim, né? sim. Segundo os espíritos. Sim. Aí vai você, o porquê que o seu Deus te colocou aqui? Por quê? Ele tá te punindo? Ou não? Aí cabe a cada um, de acordo com a sua crença, ir lá e se perguntar. Mas assim, o porquê você se coloca nessa situação? E aí, se você não vai atrás dessa evolução, é onde a gente se coloca nos relacionamentos tóxicos, é onde a gente é manipulado, onde a gente A vida vai chacoalhando até a gente até despertar. a gente despertar, né? exatamente. Jung dizia, tudo aquilo que a gente resiste persiste. Então, mas parece que é isso. A nós mesmos atraímos essas lições, esses aprendizados. E quando a gente entende o aprendizado, a gente vai para a próxima fase. Mais ou menos assim, né? E a neurociência tá aí para te explicar isso, gente. Então, o seu cérebro te coloca no padrão de repetição. Até você aprender. Quando você aprendeu, você passa para a próxima série. Exato. Aí tem outro desafio, né? E aí tem outro, que nós estamos vivos. Exato. A gente faz uma analogia à vida do herói e da heroína. Que todos nós somos heróis e heroínas e a gente tem os desafios, tem os dragões para enfrentar, como nos mitos, né? Que tinham... Mas cada missão que a gente executa, a gente ganha uma espada, uma capa de invencibilidade. Isso, cada fase a gente vai, forte, né? Vai nos tornamos heroínas mais fortes, mais bravas, mais calejadas. A gente os heróis, os homens. E é interessante falar isso. Tipo, a gente vai cair, mas o tempo que a gente vai permanecer no chão é menor. Então a gente vai ganhando essa confiança, essa autoridade, essa experiência. Então não é que a gente não vai ter mais problema, não é que a gente não vai mais cair, a gente vai cair. Mas eu vou permanecer menos nesse buraco, porque eu já sei que eu consigo levantar. O bebê, quando cai, ele não sabe que ele consegue levantar. Até que ele vai lá, sofre e fala, peraí, mas eu consigo sentar sozinho. Aí ele senta. Aí depois ele vai cair e ele fala, mas peraí, mas eu consigo ficar em pé. E aí a gente vai caminhando. E nós estamos nessa engatinhando aí, nessa parte, né? Sim. Graças a Deus, pelo menos começamos a engatinhar. A gente está nessa consciência, mas a nossa sociedade ainda é muito inconsciente, né? Ainda precisa trabalhar muito. Mesmo a gente se trabalhando, a gente é recomendável que a gente faça terapia a vida inteira pra gente se conhecer, que o que a gente sabe de nós seria só uma vela acesa num quarto escuro. Exato. Né? Então, aceitar também os nossos aspectos sombrios, o que a gente precisa melhorar em nós. Sim. Porque quando a gente olha para a nossa sombra, que a gente chama totalidade de luz e sombra, a gente consegue integrar melhor, aceitar melhor o outro, a sombra do outro.
Sim. Né? E Se a aí gente fica nessa entende a negação nossa- que a sombra não existe, aí ela domina a gente. Domina. E é interessante isso, porque assim, quando a gente entende, quando a gente acolhe isso, a gente também acolhe o próximo. É isso que é Exato, legal. Porque, poxa, se eu exato. tenho essa sombra, ele também tem. Então eu vou acolher, eu vou respeitar. E é isso, Sim. gente. Se cada um respeitasse a si mesmo, automaticamente ele respeitaria o próximo. E o mundo seria bem melhor, né? Sim, Vai sim. longe, gente. Falar da mente humana é impossível, humanamente impossível falar num Falar programa sobre tudo só, né? sobre Mas a gente tudo da ainda vai mente. pensar numa maneira de fazer uma série pra vocês de falar aí sobre a, sim, né? com certeza. E quando terminar esse doutorado, venha nos contar essas Com experiências. certeza, vou que trazer com todos os resultados. Por favor, nós vamos ficar esperando. Doutora, gratidão mais uma vez por ter aceito. Já vai pensando no próximo tema. Tá bom, tô à porque eu acho disposição. fantástico. Adoro vir aqui conversar com você, Audrey. Gratidão, Muito de verdade. obrigada. A gente aprende muito, aproveitem, gente. Procurem lá a doutora Natasha Turli lá nas redes sociais da Vivax TV, porque é o que eu falo, a internet tá aí. Tem tanta gente que julga a internet, mas se você usá-la pro lado bom, Verdade. gente, vocês têm terapias gratuita. Só de você. Eu falei pra ela, acho que eu falei no ar, eu nem sei se eu falei no ar ou se eu falei nos bastidores, mas eu maratono os vídeos, porque a gente acaba relembrando, aprendendo, todos os dias a gente aprende. Ninguém sabe, ninguém está numa posição de saber tudo, né, doutora? É Sim, impossível. é aprendizado para a vida inteira. Não é? Então, aproveitem esse canal que vocês têm, vão lá, procurem, maratonem os vídeos que vocês vão ver, que vocês vão pelo menos ter um caminho de como se começar aí a se autoanalisar, se autoconhecer. Sim, eu fiz a análise psicológica da Suzane, do João de Deus, e essa semana eu vou fazer da Maníaco do Parque. Aproveitem. Procurem a @, Natasha Torlai. Isso, tem na minha rede social, tem na rede social da Vivax. Aproveitem, maratonem. Gratidão. Obrigada, mais uma querida. vez, Eu viu? que agradeço. Não sai daí, fique aí que depois, hoje nós voltamos com a novidade aí do quadro da semana, do quadro do dia semanal. Gratidão, viu? Olá, meus amigos, eu sou o Ricardo. E eu sou o Eduardo. Nós somos da dupla Ricardo e Eduardo. E nós estamos aqui para fazer um grande convite para vocês. Toda sexta-feira, às 21 horas, tem o Pod Vivax com Ricardo e Eduardo e vários convidados, né, Eduardo? É isso aí, gente. Às sextas-feiras, a partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo na TV Vivax. E nós vamos falar de música, vamos falar de vida, de carreira. E são vários convidados, né, Rick? Com certeza. O papo é muito bacana, vale a pena assistir. E eu espero vocês toda sexta-feira, às 21 horas, aqui na Vivax TV, né, É Eduardo? isso aí, gente. Já deixa agendado aí. A partir das 21 horas, Ricardo e Eduardo, TV Vivax. Beleza? Meu nome é Gabriel Polo, eu sou técnico em paisagismo. Hoje eu vou mostrar pra vocês uma das maiores floriculturas do centro de São Paulo. O mais legal de tudo é que ela fica debaixo de um viaduto aqui na Rua Andava, na Bela Vista. Seja bem-vindo ao Mercado das Flores e vamos conhecer essa loja que é maravilhosa. Com mais de 30 anos de atuação no mercado, com mais de 600 metros quadrados de loja e com uma variedade de mais de 3 mil produtos, entre eles plantas e flores ornamentais, insumos e acessórios diversos para quem ama plantas. E agora que você conhece a nossa loja, espero o seu contato e em breve a sua visita. Até logo! Voltamos com o nosso Descomplicando a Saúde. E quarta-feira, além de feijoada, é dia do quê? Danilo Melo no Descomplicando o Relacionamento. Gratidão, Boa tarde. Danilo. Mais uma vez aqui. Mais um dia, graças a Deus. Que bom, que bom. E voltamos no assunto polêmico, porque todo mundo Sim. perguntou, nós recebemos um monte aqui de mensagem Deu para que falar. continuar. Deu que Deu falar. que falar, viu? Eu acho que não vai ser o único, né? É. Nós vamos sempre tentar de uma maneira descomplicada, nós vamos tentar, mas
falar de relacionamento. Não tem como Não tem falar fim. relacionamento Não sem... tem fim, né? sem falar disso. Agora eu lembrei de uma coisa, né? Quando ele deu o exemplo da taça, gente, a gente já foi lá naquela música. Como é que é? Tem 3 coisas que não volta atrás. É a folha rasgada, a taça quebrada. E a mulher, quando fala dele... E a palavra dita. Nós vamos descomplicar isso, falar de traição. Vamos lá, comece aí. Vamos lá. Bom, gente, o relacionamento, ele é um contrato. Ele é um contrato que ele prevê o quê? Cuidado, proteção, respeito, mútuo. Isso é um relacionamento. Sim. 2 pessoas que estão falando assim, ó, eu vou te amar até o fim da vida, vou cuidar de você, vou te proteger. Isso é mútuo, é uma responsabilidade. Tudo o que quebra esse contrato se torna uma traição. E o que acontece? Perfeito. Às vezes as pessoas, elas estão dentro de um relacionamento e porque não tem ali um adultério, elas acham que está tudo bem. Mas elas vão se acostumando com um relacionamento ruim, de baixíssima qualidade, sem conversa, sem cumplicidade, sem companheirismo, sem respeito. E tudo isso também é considerado uma traição. Por quê? Porque é contrário para que você vai ter um relacionamento? É contrário à essência da relação. E isso tudo é muito ruim para um relacionamento. A gente pode falar, por exemplo, egoísmo. Egoísmo é uma falta de traição. É uma forma de traição. Por quê? Porque você pensa o seguinte, o relacionamento, para ele existir, precisa haver cumplicidade. São 2 pessoas abrindo mão de um eu para construir um nós. Isso. Só que quando você tem muito egoísmo dentro de um relacionamento, então você tem uma pessoa querendo desfrutar dos benefícios da relação, ela tem total desfrute em tudo que é de direito dela, mas ela não tem nenhum comprometimento com o dever. Outra forma de trair, a gente pode falar, é falta de companheirismo. Total. Falta de cumplicidade. Outra forma que a gente pode falar, deixa eu pensar. E que às vezes a gente faz e a gente entra nesse patamar. Às vezes você fala, nossa, por que a minha relação era tão boa? E aí eu, pelo menos no consultório, recebo muito assim. Eu falo, tá, mas você quer se separar? Não. Se não quer separar é porque tem ali algum sentimento. Nem Sim. que ele esteja no ressentimento, mas Sim. existe. Tem algum desejo de permanecer. Então, e outra, gente, a gente sabe que assim, mas ele faz isso. Você vai arrumar outro, vai começar também, o outro também tem. Ninguém Sim. vem perfeito, não tem essa Não tem, forma. mas precisa Então, ajustar, não precisa? Precisa ajustar, exatamente. E quando começa assim, exatamente no que a gente falou no primeiro, não se importar com o outro, né? Ignorar os sentimentos do outro. Então, você ignora as vontades, você ignora os desejos. Poxa, meu marido gosta tanto de um futebol e eu nunca mais deixei ele, permitir que ele jogasse. Por Descaracteriza a relação, A minha o esposa propósito. gosta tanto de, sei lá, falar com os amigos, tomar um café. Por que, gente? Pra que isso? E aí começa, né? Começa. Isso é uma maneira de traição, Danilo? Também, por exemplo, algo muito comum, complô contra o parceiro. A esposa ou o marido, ao invés de pedir o conselho um do outro, vai pedir conselho da mãe, conselho do pai, para como vai criar o próprio filho, sendo que a prioridade era o casal tomar essa decisão. Sim. Isso é uma forma de traição. Você quer ver outra forma? Injustiça. O casal tem que sempre, usando o exemplo que você disse do futebol, tem que levar em consideração o que é melhor para o outro. Como que você pode chamar uma relação de saudável se simplesmente só faz o que um quer? Só viaja para onde ele quer, só come onde ela quer. Isso também é uma forma de trair, porque o relacionamento, vocês têm que se completar. Sim. Um pelo outro, um apoiando o outro, um incentivando o outro. É uma unidade. Agora, a partir do momento que só um se beneficia, então você está quebrando o contrato da relação, você está traindo o propósito inicial do relacionamento. E isso, com toda certeza, é também uma forma de trair. Me veio uma questão aqui, eu vou ter que te perguntar. Quando a esposa... Eu vou falar esposa, porque isso é muito mais coisa de mulher, mas acontece também com homem. Entrega a chave da casa para a mãe. Vixe. É uma forma de traição? Qual seria o contexto, para eu entender? Não, a mãe não tem nada que fazer lá fora de hora, não tem assim, E não, aí fica indo lá. direto. Mas, tô a chave, você pode entrar a hora que quiser. Eu vou te Porque falar tem uma aqueles coisa. casos onde a mãe cuida de uma criança, ou assim, tem casos, eu conheço casos de pessoas que dentro ali tem um filho adolescente, por exemplo, que fica em casa, tipo, 14, 15 anos, para os pais trabalharem.
E aí a mãe, a sogra, a mãe, né, tem a chave e fala, de vez em quando vai lá, dá uma olhadinha pra mim. Nesse período, talvez, não sei. Mas também tem aqueles que, tipo assim, ó, casei, mas tô a chave. Eu acho que assim, vou falar duas coisas aqui. Primeiro, interferência de familiar é completamente prejudicial para o relacionamento. Então, o familiar, mãe, pai, ter livre acesso à relação, à casa, à intimidade do casal é muito ruim para o relacionamento. O casal precisa sempre estabelecer um limite. Agora, vamos supor que o casal chegou a um acordo para que o pai de um ou a mãe de outro tenha esse acesso. Aí tudo bem. Legal. Só que eu acho, se for com limites, eu já vi caso, isso eu tô te falando real, de casal assim que não conseguia, a mãe morava perto, tipo em cima, e mesmo condomínio, não conseguia às vezes. comer uma pizza. Porque via que chegou uma moto, já ia a família lá, invadia a intimidade do casal. E isso prejudica a relação. Às vezes, no dia hoje, você não vê isso. Mas no médio e longo prazo, a relação ela é formada por nossas ações, as nossas atitudes, as nossas escolhas. Então, no médio e longo prazo, o casal vai se desconectando. E não sabe por quê. De repente entra uma crise na relação e não consegue achar o motivo. Mas são pequenas decisões erradas que prejudicam o relacionamento. E isso precisa sempre ser analisado e corrigido para corrigir a rota da relação. E é importante isso que ele falou. Mesmo tendo o consentimento de ambos, precisa entender se é um real consentimento ou se só foi falado. Não, tudo bem, vai. Pode entregar a chave lá para sua mãe. Tem isso também, porque muitas das vezes as pessoas consentem não querendo consentir. Porque tem manipulação. E aí você faz a pessoa se sentir mal para fazer aquilo que você deseja. Isso entra mais na privacidade ou na traição? Porque nós vamos falar Entra das quarta-feiras aí, nós vamos falar de privacidade. Entra também na traição porque entra como injustiça. Você quer ver uma traição que ninguém considera? Desrespeito. Lembra que eu comecei falando que o relacionamento é um contrato de amor, proteção, carinho mútuo? O que é o desrespeito? Que às vezes as pessoas acham que desrespeito é só xingar. Todo comportamento que te diminui, que faz você se sentir inferior, é um desrespeito. E isso também é uma traição. E as pessoas não se atentam a esse comportamento. Até nas brincadeirinhas, né, Dani? Porque às vezes você tá ali numa rodinha, na família, entre amigos. Mas ele faz isso toda hora. Nossa, olha que moleque. Olha, nossa, a Audrey é assim. É umas brincadeiras, você continua ali, todo mundo, mas é o que você falou, é um desrespeito, né? E assim, isso vai minando. Falta-nos, às vezes, parâmetro. Às vezes a pessoa está tão acostumada com o que é um relacionamento ruim, que ela acha que o ruim é o padrão. Exato. Então tem muitas mulheres, principalmente, que estão acostumadas a não ser prioridade para os seus maridos, a serem deixados de lado, a não receberem o melhor e recebendo migalhas. E se acostumam a isso. Mas você, às vezes, não está mantendo uma relação. Você está mantendo ali algo que pode ser qualquer outra coisa, menos um relacionamento, porque já adulterou o propósito da relação, que é amor, respeito, companheirismo, lealdade, fidelidade e sempre mútuo. É algo que, lembra que a gente falou no programa passado, é a confiança. Pensa num prédio, tem uma coluna. Qual que é a coluna da relação? Confiança. O que é confiança? É o fato de que ambos estão comprometidos com a relação e estão dispostos a se sacrificar individualmente pelo bem da relação. Estão dispostos a abrir mão do eu para viver o nós. Sempre levam em consideração o quão as suas escolhas de vida vão beneficiar o outro ou prejudicar. Ou seja, você põe o outro na soma. No cálculo. E quando você não põe o outro na soma, que entra o caso da injustiça, por exemplo, só vamos onde eu quero, só vamos jantar onde eu quero, só vamos viajar para onde eu quero, você não está pondo o outro nesse cálculo, o que é melhor para o outro, já não é mais uma relação. É verdade. É uma relação de parasita. O outro te fez ali um hospedeiro e ele absorve seus nutrientes, o que é melhor para ele, mas ele não está se importando com você, com seus sentimentos, com seu coração. E isso é uma traição. E isso, nesse exemplo que o Danilo deu, também tem assim, aquela pessoa que vive, a empresa ofertou agora uma vaga em tal lugar. Vamos, pega todo. Ele nem pergunta se isso seria legal. Não, vamos lá, nós precisamos mudar para tal cidade. Não, agora a empresa... calma, né? E eu conheço Parece muitos que o outro casais. não existe. Exatamente. É só um chaveiro de bolso.
Exatamente. Você lembra que nós falamos no programa passado... Eu lembro de uma frase que você falou, que se você não é par, você não vai ser... Se você não é um bom ímpar... Se você não é um bom ímpar, você não vai ser um bom par. Exatamente. No programa anterior, nós falamos da confiabilidade. Confiabilidade, ela cresce quando há confiança. E o que é a confiabilidade? É o quão disposto eu estou em abrir mão dos meus objetivos para o bem da minha parceira. Quando não há confiança de que os dois estão se entregando, a confiabilidade baixa. E quando a confiabilidade baixa, a relação é individualizada. Então, ao invés do casal olhar um para o outro, eles têm objetivos diferentes. Esse é o caminho da traição. Quando o medidor de felicidade do casal aponta para lados opostos. Entendi. Ou seja, não se caminha para o mesmo objetivo, né? Isso. Não se caminha olhando para o mesmo lado, né? Como a relação ela é uma troca, ambos têm que ter uma recompensa positiva. Se eu tenho uma recompensa positiva que culmina numa recompensa negativa para você, eu tenho que levar em consideração o que vai te afetar e não fazer. Isso é uma relação. Quando eu simplesmente ignoro as suas necessidades, porque eu estou buscando somente satisfazer as minhas, é porque a relação já começou a quebrar o vínculo dela, que é a confiança. Então já começou a entrar o bichinho da traição. E a gente vê muito disso, né? Porque meu amigo, antes de eu casar, eu já era amiga, já era meu melhor amigo, já era minha melhor amiga, não sei, desde nascença, né? Nasci ali do lado. E aí, às vezes, a pessoa tende a ouvir muito mais essa melhor amiga Sim. do que o companheiro, do que o esposo, o marido, o namoro, o noivo, enfim, aquela pessoa que ela resolveu ali dividir a vida dela. É uma traição. É uma traição. A gente fala de complô, né? O casal, ele precisa estar fundamentado em uma unidade. O exemplo que nós usamos, ele constrói uma parede ao redor deles. E ali há cumplicidade, verdade, transparência, amor, mutualidades. Quando a pessoa quebra essa confiança porque ela dá um voto a mais, um peso na palavra do outro, começa ali uma traição porque não está sendo mais uma unidade entre o casal. Então eu estou fazendo complô com uma outra pessoa, simplesmente para ouvir a opinião de alguém, para ganhar peso nessa opinião, por exemplo, criação de filhos, que tem muita divergência. E aí eu pego a opinião dessa pessoa e jogo contra o meu marido, contra a minha esposa. Isso é uma forma de traição, porque se o relacionamento é um contrato de mutualidades, eu não posso quebrar essa mutualidade. Respeito, comprometimento, parceria e todas essas coisas. E isso é muito legal a gente salientar aqui, que mais uma vez a gente vai falar assim, ninguém está falando para se colocar num relacionamento tóxico. Por quê? Olha a diferença. Uma coisa é o que o Danilo falou. Ambos constroem uma parede. Sim. Em volta do relacionamento. E o quão comprometido eu estou em manter essa parede sólida ali, essa parede blindada. Isso. Mas olha o que ele falou, mas o quão eu estou comprometida a abdicar, a renunciar a determinadas coisas minhas em prol da relação, não em prol do outro. Isso. Porque quando você faz essa em prol do outro, você está renunciando só em prol do outro, a balança desequilibra e começa os relacionamentos. Da relação. É em prol da relação, é do relacionamento. Então eu não estou... O que é melhor para o meu relacionamento? É a minha mãe ter a chave da casa? É a minha sogra ter a chave da casa? A gente trabalhar um pouco mais, colocar uma criança na creche, na escolinha, ao invés de deixar na casa de sogra, deixar na casa de mãe? Por que não? Porque a gente sabe que depois começam as interferências. Gente, tudo aqui é uma questão assim, é o que o Danilo falou, não é o que eu tenho, assim, tem que ter o consentimento de ambos? Tem, mas assim, é olhar para a relação. O que é melhor para a relação? É ficar onde, não é? Aí Você quer ver uma traição que ninguém leva em consideração? A mulher, ela precisa de abertura emocional para ter abertura física. O homem precisa de abertura física para ter abertura emocional. Se o homem não se abrir emocionalmente para a mulher e a mulher não se abrir fisicamente para o homem, ambos vão se privar das suas necessidades emocional e física. Isso é uma traição. Quando eu nego ao outro a necessidade dele. Então, o que acontece? Uma relação onde há confiança, e a confiança é muito bom as pessoas entenderem esse conceito. Não é confiar que o outro não vai me trair. É confiar que ambos estão comprometidos com o relacionamento. Exatamente. E quando há essa confiança, então ambos estarão comprometidos com os seus deveres. Exato. O homem vai se preocupar em se conectar emocionalmente com a mulher para supri-la nessa necessidade
E a mulher vai suprir o homem na necessidade física e sexual dele. E a gente percebe que a primeira coisa que faz é inverter, né? Inverte. Eu só dou o que você precisa se você der o que eu quero. E aí eu vou te falar uma coisa. Se a precisão do outro é inversa. Acabou o relacionamento. Exatamente. E aí sabe o que a gente fala? Quem cede primeiro? Quem for mais maduro. Se o casal for imaturo, vão ficar brigando. Naquela briguinha de... E aí é onde a gente fala, é imaturidade. Quem tá brigando ali? São dois adultos ou são duas crianças para ver quem ganha? E prejudica a relação. Prejudicando, né? Então aí é onde você tem maturidade para sustentar um relacionamento? Isso. É por isso onde o autoconhecimento, onde a gente começa, né? O relacionamento é algo de adulto. Não adianta. Porque... tantos relacionamentos não dão certo, porque na verdade são um menino e uma menina tentando brincar de relação, mas na verdade buscando só a sua felicidade em detrimento da alegria do outro. Exatamente. E aí não tem como dar certo. Exato. E tem aqui, iria mais vários minutos e várias horas aqui falando de relacionamento, mas infelizmente a nossa quarta-feira se encerra aqui. A gente já tem inúmeras possibilidades de temas que o Danilo vai trazer, mas a gente conta com a interação de vocês. Por favor, precisamos muito entender quais são as dores que as pessoas têm enfrentado no relacionamento delas. Porque talvez o que seja dor para mim não seja para o Danilo, mas seja para você e vai trocando. E o programa a gente sempre vai frisar isso. Nós fazemos o programa, mas é para vocês. Isso aí. Então a gente quer... exatamente. Manda lá nas redes sociais, manda crítica, manda sugestão, manda porque a gente vai analisar. E a gente vai ver o que é melhor, né, para levar esse conteúdo para vocês de cada vez de uma maneira mais descomplicada e levando cada vez mais valor, né? Conteúdo de valor. Que seja prático, que a pessoa aprenda, aplica e colha frutos. Porque de coach a gente tem um monte. Depois da pandemia, gente, o que mais saiu aí... E frase de impacto também, né? Não é? Uma coisa mais assim, que você possa colocar no seu dia a dia. Então, por isso que eu acho bacana o Danilo estar aqui, toda quarta, por causa disso. É uma questão assim, olha, dá para você pegar os exemplos que nós estamos dando aqui e já sair. Você não precisa ser nenhum estudioso em relacionamento, você não precisa ser nada assim nesse sentido. Você já pode começar a colocar em prática, né, Com Danilo? certeza. Já imediatamente. Por isso que nós usamos até exemplos da vida. Exato. Porque não tem muita diferença. Todo mundo parece que vivencia muitos problemas iguais. Sim. E às vezes a pessoa está tropeçando naquele problema durante anos. E 5 minutos que a gente dá uma instrução, ela vai colher benefícios extraordinários no relacionamento dela. Gratidão é a Eu palavra agradeço que define sempre. mais uma quarta-feira aqui e a gente já vai pensando já nas próximas, Maravilha. Certo? Gratidão a você, continua, manda aqui, vamos interagindo que o programa, mais uma vez eu repito, é para você. Ótima quarta.